Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olha aqui o que a palavra de Deus diz, Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 6, diz assim, Paulo dizendo, através do Espírito Santo, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Aí ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, quem é aqui que nunca ouviu alguém falar o seguinte: a letra mata, irmão, né? A letra mata, se referindo a uma pessoa ela ter estudo, conhecimento da palavra de Deus. Principalmente a pessoa, quando ela se converte, ela começa a se esmerar na palavra de Deus, ela tem uma sede enorme, ela começa a estudar, ela começa a querer saber das coisas e tal. E aí alguém fala, cuidado, irmão, a letra mata. Quando Paulo está falando isso aqui, Paulo não está se referindo à letra do conhecimento da palavra de Deus, até porque ele estaria entrando em contradição com Oséias, quando Oséias diz o seguinte: e o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. O próprio Oséias ele vai dizer o seguinte: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, a letra, ela não é má. O que Paulo está se referindo aqui é que a letra da lei, sim, ela matava. A sentença de condenação da lei, né, apesar da lei de Deus, ela ser muito boa, ela apontar, ela mostrar, sabe, ela mostrar o caminho verdadeiro, o qual as pessoas deveriam seguir na época de Moisés, ela ressaltava as falhas das pessoas, ela ressaltava o pecado das pessoas. Então as pessoas, quem não cumpria a lei naquela época, era apedrejado. Uma pessoa, por exemplo, que descumpria, por exemplo, a pessoa que, como foi o caso de Acã, né? Ele roubou uma túnica, ele fez, o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado pela lei. Pela graça, hoje, na nova aliança, ele teria o perdão de Deus para se arrepender, entendeu? Ele teria essa oportunidade de se arrepender. Por que, Vinícius, que a pessoa morria naquela época apedrejada? Porque era os padrões estabelecidos por Deus segundo a lei de Moisés. Então as pessoas tinham que viver de acordo com a lei de Moisés. Na nova aliança hoje, na segunda aliança, nós vivemos segundo o padrão da nova aliança. Então nós devemos obedecer? Sim. Mas quando nós erramos pela lei, nós não somos mais apedrejados, fisicamente falando. Nós recebemos o perdão de Deus através de quem? Através do Espírito Santo de Deus, que é dado a todo aquele que crê. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Outra coisa, antes, aliás, a Bíblia, como nós temos acesso à Bíblia hoje, só é possível compreender a Bíblia. Não adianta nada também eu ter muito estudo, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não ter o Espírito, porque eu só consigo, a revelação da Bíblia só vem a mim por causa do Espírito Santo. Por exemplo, se o Espírito Santo ele for arrancado, se ele for tirado da terra, a Bíblia ela vai simplesmente se tornar como um livro qualquer. E outra coisa, observação aqui, e eu termino. Esse clichê que as pessoas usam, a letra mata, como se o conhecimento fosse ruim, como se o conhecimento fosse a coisa pior do mundo, que o crente agora, como nós recebemos o Espírito Santo, então nós temos que viver só pelo Espírito Santo de Deus, só pela revelação do Espírito Santo de Deus. Não, queridos. Observação aqui. Pedro andou com Jesus. Pedro foi um amigo íntimo de Jesus. Paulo, ele foi se tornar apóstolo depois da ressurreição de Jesus. Aí eu faço uma pergunta aqui para você. Qual dos dois foram mais usados por Deus? Pedro ou Paulo? Qual é a sua opinião? Eu te digo, Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele tinha uma bagagem de conhecimento muito grande. Paulo, ele era poliglota, ou seja, ele falava várias línguas. Paulo era um homem muito inteligente, ele era fariseu, não me lembro o livro aqui agora,
mas não sei se é Gálatas, que vai falar que ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim e ele era fariseu. Paulo era um conhecedor extraordinário da palavra de Deus, porém era um homem daquele jeito, como perseguir os cristãos. Quando ele recebe o Espírito Santo na vida dele, nossa, esse homem ele via uma bomba atômica. Então, entre os dois, quem era para ter sido mais usado por Deus? Pedro, que andou com Jesus. Mas, por exemplo, Pedro, porque ele faltava o conhecimento que Paulo ele tinha, ou seja, eu estou querendo dizer que Paulo ele foi mais além. Por quê? Porque ele tinha uma coisa que Pedro não tinha, porque Pedro, ele era um homem comum, ele não era um homem estudado. Pedro não era. Pedro era da Galiléia, Pedro era como se fosse um cara do interior, sem muita instrução, tanto é que os sumos sacerdotes, quando eles viram Pedro ali, os discípulos pregando pelo poder do Espírito Santo, ele disse assim: vem cá, esses homens são iletrados, como é que esses homens estão pregando desse jeito? Por quê? Porque eram homens que não tinham tanta cultura, tanto conhecimento como Paulo, mas eles tinham o poder do Espírito Santo na vida deles. Mas Pedro não foi usadíssimo como Paulo ele foi. Na questão do Espírito Santo, todos os dois foram usadíssimos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que por causa do conhecimento que Paulo ele tinha a mais do que Pedro, ele conseguiu ir mais além. Paulo ele foi um evangelista, ele passou em muitos lugares evangelizando, ele evangelizou muito em outros países e por ele falar outras línguas, isso o ajudou muito, isso o ajudou bastante. Então, encerrando, não caia nesse clichê, não vá na onda das pessoas dizendo: olha, irmão, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, você tem que orar, o que vale a pena é orar e tal. Também, orar, jejuar, todas essas práticas, disciplinas espirituais, mas também a leitura da Bíblia é muito importante, ela também é uma disciplina espiritual. A leitura de livros, buscando conhecimento da igreja primitiva, da igreja dos primeiros séculos, tudo isso é uma bagagem a mais que vai aumentar muito o seu conhecimento, a sua cultura em relação a Deus e também te preencher do Espírito Santo, tá bom? Fique com Deus, fica na paz, até mais.